Essa polêmica aí que envolve esses decretos das armas é bastante grande. A gente convidou aqui para vir conversar com a gente o ex-ministro de Segurança Pública e também da Defesa, Raul Jungmann, a quem eu agradeço aqui a participação no Visão CNN. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de saber como o senhor vê essa decisão da ministra Rosa Weber. Se o senhor acredita que era realmente papel do Supremo Tribunal Federal interferir nesse caso, já que, como o Igor Gadelha disse, o Congresso não o fez. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Evandro. Boa tarde os demais membros aí da bancada e também dos que estão nos vendo e ouvindo. Eu acho que a decisão dela foi correta. Eu pergunto a você, você acha razoável que garotos de 14 anos de idade possam treinar tiro? Você acha razoável que as pessoas possam ter em casa até 6 armas? Para quê? Você acha razoável que as pessoas que têm direito a porte, que na verdade no Estatuto dos Armamentos é proibido, mas existem determinadas exclusões, desde que devidamente motivadas, tenham não uma, mas 2 armas para andar no meio da rua? Você acha razoável também que o Exército deixe de fiscalizar determinadas armas e calibres que ele vem fazendo há décadas? Eu fui ministro da Defesa e conheço bem como isso é feito com seriedade através do Exército Brasileiro. Será que isso, de fato, não iria significar mais mortes? Eu vou dar um dado, Carla, Evandro. Durante o ano de 2020, em comparação com o ano de 2019, a Polícia Federal registrou que houve um acréscimo, cresceu o número de registros de novas armas de fogo em 90%. É o maior aumento de um ano para o outro na história dos registros da Polícia Federal. Uma das consequências disso é que os crimes violentos por arma de fogo, que representam 70% dos crimes no Brasil, eles simplesmente voltaram a crescer. Eles caíram durante o ano de 2019, quando éramos ministro da Segurança, e também durante o período do ministro Moro, 2019, mas voltaram a crescer em 2020. Então aí está a relação. Mais armas, mais mortes. Menos armas, mais vidas. A ministra está certa. Ministro, eu gostaria de discutir com o senhor, além de todas essas questões que já foram apresentadas e que também foram trazidas pela ministra, um outro motivo pelo qual ela suspendeu esses decretos, né? Ela diz aqui que há uma correlação entre a facilitação do acesso da população às armas de fogo e o desvio desses produtos para organizações criminosas, milícias, criminosos em geral, por meio de furtos, roubos, comércio clandestino, aumentando ainda mais os índices gerais de delitos patrimoniais, de crimes violentos e homicídios. Como o senhor vê essa outra argumentação apresentada pela ministra para a suspensão? Isso de fato acontece e é um desafio, inclusive, do ministério que cuida dessa pasta? Vou citar um caso que talvez não seja do conhecimento de vocês, mas é um fato ocorrido, porque está registrado, tem registros policiais. Aproximadamente uns 20 anos atrás, um parlamentar do Rio de Janeiro, ali no Acari, na praça, no bairro Acari, no Rio de Janeiro, ele com uma moto e estava armado. Ele foi surpreso por um assaltante, por um bandido, que levou a sua arma e levou a sua moto. Esse parlamentar chama-se Jair Messias Bolsonaro e é o presidente da República. Então, esse é um exemplo micro de algo que se dá de uma forma muito mais abrangente. Colecionadores, atiradores, clubes de tiro e outros mais, eles são uma das fontes para que migrem os recursos para o crime organizado. E aqui é preciso prestar atenção, porque o assaltante, ele tem a seu favor o efeito surpresa. E isso significa dizer que quem está armado, ao contrário de ter condições de fazer a sua defesa, está à mercê daquele assaltante. Ou seja, assalto, na vida real, não é filme de bang-bang americano. E quem tem a vantagem e quem fica com a arma são os assaltantes, são os criminosos. Ministro, eu gostaria até de acrescentar que o presidente Bolsonaro teve treinamento militar, ele sabe usar uma arma e os novos decretos, eles possibilitariam a que qualquer pessoa com a avaliação de um psicólogo não necessariamente credenciado na polícia ou no exército pudesse avalizar a capacidade de um cidadão de poder comprar uma arma. Eu vou chamar agora, nós temos uma fila aqui de analistas querendo fazer perguntas para o senhor. Eu vou começar com o Yuri Pita.
Obrigado, Carla. Boa tarde, ministro. Sempre um prazer falar com o senhor. Queria continuar nessa linha do que o senhor falou em relação à disponibilidade, né? O quanto que se aumenta o acesso de armas inicialmente legais que podem ir parar na mão de criminosos. Esses decretos fazem uma série de flexibilizações para os CACs, né, colecionadores, atiradores e caçadores, mas também para agentes das forças de segurança. Mas eu queria uma análise do senhor, pelo que o senhor está falando, mais para reforçar isso. O quanto esses decretos não refletem uma política de segurança pública e acabam expondo os mesmos agentes de segurança, agentes que trabalham nas forças de segurança pública, acabam ficando mais expostos a pessoas, né, criminosos com maior poder de fogo, com um arsenal à disposição mais forte do que já tinham hoje. Yuri, certa feita, eu ainda era deputado federal e havia uma discussão no plenário sobre uma categoria que estava querendo ter acesso às armas. Não me recordo qual a categoria. Eu então perguntei da tribuna ao Moroni Toga, que era deputado federal, até recentemente vice-prefeito de Fortaleza e delegado da Polícia Federal, eu perguntei a ele: Moroni, me responde uma coisa. Se você numa barreira para um motorista qualquer, ou durante uma fiscalização, vocês topam com alguém armado, o risco é maior ou é menor para o policial? E ele foi forçado a concordar que o risco era maior. Então, a primeira vítima desse armamentismo que está sendo desenfreadamente proposto é exatamente a família policial. É ela que vai chorar as primeiras vítimas disso tudo. Mas tem outra coisa, Yuri, que é preciso chamar a atenção, muita atenção, e que foi inclusive objeto de uma carta aberta que eu dirigi ao Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: o senhor presidente da República tirou o assunto da segurança pública, onde sempre foi debatido isso, e trouxe para o terreno político e ideológico, ao dizer que é preciso armar a população para defender a sua liberdade e contra a tirania. Ora, armar a população significa que nós estamos na expectativa de conflitos de brasileiros contra brasileiros. Isso tem um nome terrível, não está no horizonte, mas a gente precisa lembrar que quando isso aconteceu, nós resultamos em uma guerra civil. Então, não existe ameaça à nossa liberdade. Não existe nada no horizonte nem em outros países nos ameaçando. Então, para que armar a população, Yuri? Para que fazer isso? Ao fazer isso, você está, primeiro, quebrando o monopólio da violência legal, que é do Estado. É ele que tem. Segundo lugar, você está desfazendo o papel das Forças Armadas, porque são elas que nos dão a garantia, em última instância, da nossa integridade e soberania. E terceiro e último, é bom lembrar que foi exatamente o armamento da população que levou a Alemanha ao nazismo, que levou a Itália ao fascismo. É preciso evitar isso, não só no plano das vidas, mas também no próprio plano da estabilidade institucional do Brasil. Ministro, nós temos Leandro Rezende que quer participar dessa entrevista. O senhor citou um fato de que a Polícia Federal... desculpa, então. Porque o ministro citou o fato que, inclusive, também nosso analista Leandro Rezende teve acesso, que é o do aumento do número de armas em circulação constatado pelos registros na Polícia Federal, né, Leandro? Então, eu peço agora ao Leandro que faça a pergunta também ao ex-ministro Raul Jungmann. Ministro, obrigado por estar conversando com a gente aqui no Visão CNN. Eu vou encaminhar duas questões aqui para o senhor. Eu conversei com vários especialistas ontem para entender esses decretos e o que eles me apontaram é de que essa questão do armamento deixou de ser uma coisa ali defendida pelo presidente para armar as pessoas em torno da sua segurança, mas que agora esses decretos facilitariam a criação de arsenais individuais pelas pessoas e que isso é muito perigoso. Essa possibilidade de compra de até 6 armas e mais acessórios, como mira telescópica e até aqueles pentes automáticos, né, para as armas, e que isso representaria um grande risco. Num cenário em que a gente já tem uma quantidade muito maior de armas circulando aqui no nosso país, o senhor mencionou, quase 90% a mais de armas num período de 2 anos. Essa flexibilização, a ausência de controle por parte do Exército e um controle de armas que já é difícil, isso facilitaria a criação desses arsenais individuais de armas, ministro? Leandro, sem a menor sombra de dúvida. E eu queria acrescentar uma outra medida contida nesses decretos que permite, presta atenção, a recarga feita em casa por aqueles que têm munição.
Ou seja, existem máquinas que permitem, máquinas que, enfim, podem ser domesticamente usadas em casa, que permitem a recarga. Ora, se eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ter 500, 600 cartuchos, não é? Ao ano, por assim dizer, e já é isso um afrouxamento da regra. E se eu posso fazer a recarga, quer dizer, eu posso ter uma fábrica artesanal em casa, você tem ideia de a quanto pode ir essa munição nas mãos das pessoas? E, Leandro, vamos aqui lembrar o que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio dos Estados Unidos, durante a eleição do Biden contra o Trump. Nós tivemos aquilo tudo. Nós vamos ter em 2022 eleições presidenciais. Não é um enorme risco para a democracia nós termos praticamente essas milícias sendo formadas, esse avassalador derrame de armas e munição, esse afrouxamento de regras? Aonde isso pode nos levar? Seguramente a menos vidas, mais mortes e, ao mesmo tempo, riscos que nós temos que evitar que venham a acontecer, como nos Estados Unidos. E que aqui, se continuar esse tipo de derrame de armas e munição, talvez tenhamos algo muito pior a lamentar. Ex-ministro Raul Jungmann esteve aqui com a gente conversando sobre essa polêmica do decreto de armas. A gente conversou aqui com ele, que também foi ministro da Defesa. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado.